Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha sobre análise combinatória. Nessa aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre fatorial de um número. Vem comigo que a nossa aula começa agora. Bom pessoal, fatorial de um número. O que vem a ser fatorial de um número? Nos cálculos envolvendo análise combinatória, muitas das vezes é necessário a gente calcular o produto entre números naturais consecutivos. A gente multiplicar números naturais seguidos. E para representar esses cálculos, nós utilizamos uma notação, uma simbologia. Essa simbologia é representada aqui, ó, pela letra N com um ponto de exclamação. Isso é lido da seguinte forma: N fatorial ou fatorial de N, sendo que N representa um número natural, ok? Então, mas para que isso? Qual o sentido disso, professor? Como eu disse, em muitas situações envolvendo a análise combinatória, nós temos que fazer essas multiplicações de números naturais consecutivos. E aí essa representação com a letra N seguida do ponto de exclamação, ela é uma simbologia para simplificar essa representação, ok? Bom, então a definição matemática de fatorial de um número N é dada da seguinte forma: esse N que a gente mencionou, ele pertence ao conjunto dos números naturais, é um número natural, que deve ser maior ou igual a 2, e a partir daí, nós temos que N fatorial, ó lá, N com ponto de exclamação, é o produto de N por seus antecessores, até chegar o número 1. Como assim, professor? Mostra isso daí. Aqui, ó. Quando eu tenho lá o número N fatorial, eu vou multiplicar esse N pelos números antecessores a ele, até chegar no número 1. Então eu parto ó, N, o antecessor dele. Antecessor é só você lembrar que sempre diminui 1. É o número que vem uma unidade antes. Então o antecessor de N é o N menos 1. O antecessor de N menos 1 é o N menos 2. O antecessor de N menos 2 é o N menos 3. Dessa forma, diminuindo de 1 em 1, pulando para cada antecessor, nós chegaremos ao número 1. Por exemplo, olha só, se eu me refiro ao 3 fatorial, o n aqui é o 3, ó. Fatorial de 3 ou 3 fatorial, é a maneira que a gente vai ler isso daqui. O que seria isso? Seria o produto do número 3 pelos seus antecessores até chegar no 1. Então, como eu disse lá no início, naquela noção, em situações da análise combinatória, nós precisamos multiplicar números naturais consecutivos. E aí a gente utiliza essa representação. Ou seja, para eu não precisar escrever a todo momento 3 vezes 2 vezes 1, era só eu escrever imediatamente 3 fatorial, ou fatorial de 3, certo? Que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Fatorial de 4, ou 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Matematicou aí? Fica com a gente que a gente vai esclarecer mais coisas para vocês aí. Por convenção, pessoal, como a gente está falando que n é um número natural, n maior ou igual a 2, a gente tem situações, mesmo n sendo maior ou igual a 2, para se aplicar essa forma, né, n tem que ser maior ou igual a 2. Mas se o n for 1 ou 0, né? N sendo 1 ou 0, nós teremos o seguinte, ó, fatorial de 1 será o 1, e o fatorial de 0 também será considerado 1, ok? Então, isso por convenção. Bom, observando os exemplos, se a gente chegar ali e observar os exemplos anteriores, é interessante perceber que quando se tem lá 3 fatorial, a gente poderia escrever 3 vezes 2 fatorial, de modo abreviado, onde estava lá 4 fatorial, 4 vezes 3 fatorial, 5 fatorial, 5 vezes 4 fatorial. Opa, você não entendeu? Vem comigo aqui que eu te explico. Olha só. Quando a gente escreve 3 fatorial, né, a gente tem aqui 3 vezes 2 vezes 1, correto? Eu vou pegar agora, comparar com 4 fatorial. Observe ó,
que 3 vezes 2 vezes 1 também está aqui. Ó. Ok? Então, o que representa esse 3 vezes 2 vezes 1? Não é a mesma coisa do 3 fatorial? Por essa razão, eu posso dizer que 4 fatorial aqui embaixo, ó, nós podemos dizer que 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Da mesma maneira, quando eu tenho aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, está aqui embaixo, ó, junto com o 5 fatorial, tá vendo? Por essa razão, nós podemos dizer que 5 fatorial é quem? 5 vezes 4 fatorial. Se eu tivesse aqui, ó, 6 fatorial, se eu tivesse aqui 6 fatorial, seria quem? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, correto? Mas isso que está aqui, pessoal, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aí é o mesmo que 5 fatorial. Então, pensando assim, no momento que eu tenho o 6 fatorial ou fatorial de 6, eu poderia escrever de modo mais simples 6 vezes 5 fatorial, para não desmembrar tudo aqui em forma de fatores ou não decompor tudo. Aí você pode estar se perguntando, mas para que se a definição fala que é para multiplicar esses números pelos seus antecessores até chegar no 1, por que fazer isso que o professor acaba de me mostrar aqui? Eu digo para você o seguinte, essa forma de escrever também, ela pode ser muito útil em alguns cálculos que a gente vai ver mais adiante, na simplificação de alguns cálculos. Por essa razão, de um modo geral aqui, a gente pode escrever um número fatorial dessa maneira aqui. Ó. Seria o n fatorial seria o produto de n vezes o antecessor dele, que é o n menos 1, mantendo o sinal de exclamação, o símbolo do fatorial. É o sinal de exclamação que significa fatorial, viu? Então, dessa forma, eu não precisaria, em algumas situações, decompor esse número até chegar ao número 1. Tranquilo aí? A gente vai ver quando é que isso pode ser útil para a gente. Algumas observações que a gente precisa ter no estudo do fatorial. Olha só, nas operações. Por exemplo, quando eu tenho uma 4 fatorial mais 2 fatorial, é diferente de 6 fatorial. Se a gente pegar ali 4 fatorial, eu vou voltar aqui só para a gente dar uma pescada aqui. Ó. 4 fatorial foi 24. Ok? Se eu pegar aqui 24, 4 fatorial foi 24. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Isso aqui vai dar 26. Ó. E 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, quanto é que dá isso? Isso aí vai dar 720. Então eu devo ter o cuidado, né, entender que não representa a mesma coisa. Da mesma maneira, na subtração, ó, se eu pegar aqui, ó, 24, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2. Ó, 24 menos 2 dá 22. Esse 2 fatorial aqui, ó, vale 2. Então são diferentes. Mesma coisa se eu estiver multiplicando. 24, que no caso 4 fatorial é 24, né? Vezes 2, ó, vai dar 48. 8 fatorial, pessoal, né, vai dar um número muito maior. Só observando aqui que 6 fatorial já deu 720, ó. Então o que seria 8 fatorial? Eu ia aplicar aqui 8 vezes 7. Aí eu teria que fazer do 6 até o 1. Eu vou aproveitar aqui, ó, aquela propriedade, vou escrever aqui, ó, 6 fatorial. Ó. Quando eu escrevo 6 fatorial, aqui, eu estou evitando escrever isso aqui tudo agora. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas só aqui eu acho que já deu para vocês perceberem que são diferentes os valores. Ó. 8 vezes 7 dá 56.
vezes 6 fatorial ainda, ou seja, 56 vezes 720. Ó. Vai dar muito maior que 48. Então, observe aí que são operações diferentes. E também para divisão, né, pessoal? Olha só, 4 fatorial é 24. Dividido por 2 fatorial, que é 2. Isso vai dar diferente de 2. Ó. 24 dividido por 2 dá 12. E 2 fatorial é 2. Então, as operações, elas não podem ser feitas dessa forma aí, somar e dar o resultado. A maneira correta, quando se tiver uma operação envolvendo fatorial, seria seria calcular cada fatorial, ó, separadamente, como nós fizemos aqui, e ao final efetuar a operação, seja ela de adição ou subtração, multiplicação ou divisão. Beleza? Bom, um outro dado importante no cálculo dos fatoriais é na simplificação, que é justamente nesse ponto que nós vamos usar aquela propriedade que eu mencionei há um momento atrás aí. Quando a gente tem ali 10 fatorial dividido por 8 fatorial, veja só, seria, o que é 10 fatorial? Seria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, 3, 2, vezes 1. Correto? Dividido por 8 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bom, nós teremos que calcular 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o resultado disso dividir pelo resultado da operação no numerador, no denominador. Porém, nós vamos simplificar isso aqui para ficar mais fácil para a gente. Ó. 8 no numerador, com 8 no denominador, 7 com 7, o 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2 e 1 com 1. O resultado será dado pela multiplicação de 10 vezes 9. 10 vezes 9, o resultado para a gente é 90. Beleza? Calculamos. Pessoal, aqui eu não apliquei aquela propriedade. Veja só como ela vai ser útil agora. Olha só. Onde nós temos 10 fatorial, nós poderíamos ter escrito da seguinte forma. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Ó. E embaixo mantendo o 8 fatorial. Dessa forma, eu faço a simplificação ali agora. Deixa eu trocar a caneta aqui. Do 8 fatorial, ó, o 8 fatorial. E a gente ficaria exatamente com o que tivemos aqui em cima, 10 vezes 9. 10 vezes 9, 90. É muito mais prático do que decompor os dois números dessa maneira aqui. Isso a gente fez com 10. Imagine se fosse um número muito elevado, né? Um número muito alto. Aqui embaixo, por exemplo, eu trouxe o 42 fatorial. Imagine pegar do 42, multiplicar por todos os antecessores dele, até chegar no 42 vezes 41, vezes 40, vezes 39, vezes 38. Ia ser um processo muito trabalhoso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual é o maior dos números. O do numerador é o do denominador. E aí, desse número, a gente vai decompor. Esse maior número nós vamos decompor. Até quando? Até chegar, igualar com o numerador ou o denominador. Assim, 42 fatorial é maior que 40. Veja só. Então, eu vou decompor o 42 fatorial. Até onde? Ó? 42 vezes 41 vezes 40. Eu poderia continuar decompondo. 39, 38. Mas eu vou parar justamente no 40. Por quê? Porque no denominador eu tenho também o 40. Ó. E aí, eu vou poder simplificar agora 40. Com 40, ó. Simplifiquei. Beleza? E vou ficar agora com 42 vezes 41. Então, vamos fazer essa continha. 42 vezes
41. Vou fazer aqui em cima, ó, 42 vezes 41. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Somando 2, 4 com 8, 12. Vai 1, 1 e 6, 7. 1. 1722. 1722. Beleza? Olha só como foi prático, né? Usar a simplificação. Vamos continuar usando ela aqui. No outro exemplo ali está 8 fatorial sobre 10 fatorial. Onde é que está o maior número? No denominador. É o 10. Então nós vamos decompor no denominador. Eu vou conservar aqui o numerador, 8, e vou decompor 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Parei justamente nesse ponto. Ok? E aí nós vamos simplificar esses valores ali agora. Eu vou simplificar aqui, ó. 8 fatorial com 8 fatorial. Quando eu simplifiquei 8 fatorial com 8 fatorial, eu vou ter 1 aqui em cima, ó, no numerador. Porque eu estou dividindo 8 por 8, que é 1. Então aqui vai ficar, ó, 1 sobre 10 vezes 9, 90. 1,90 avos. O inverso do que nós tivemos aqui na primeira resolução, né, já que eram inversos também. Agora, e aqui, professor, que tem dois valores, dois fatoriais ali no denominador? Não muda. A gente vai fazer o seguinte, eu vou decompor 8, ó, 8 vezes 7 vezes 6. Por que até o 6? Porque eu tenho um 6 fatorial aqui embaixo. 6 fatorial. E esse outro número, o que eu vou fazer com ele? Eu posso calcular. Como ele é um número baixo, né, 2 fatorial vale 2. Por quê? 2 fatorial é 2 vezes 1. Então vale 2. Ó. Deixa aí, sem o símbolo do fatorial. Onde você tem ali 6 fatorial com 6 fatorial, vai simplificar. Ó. Tranquilo? Aí você vai ficar aqui com 8 vezes 7, 56, sobre 2. 56 dividido por 2, 28. Tranquilo aí? Beleza. Essa simplificação, gente, ela pode se dar também de forma algébrica. Forma algébrica quando envolvem variáveis, envolvem letras. A maneira de se pensar é a mesma. A gente vai identificar onde está o maior número, o maior valor, se é no numerador ou no denominador, e fazer a sua decomposição. Siga aqui. N fatorial está no numerador, ele é o maior. Então nós vamos decompor. Ou seja, pegar de N e vamos passando para os seus antecessores. Vamos pegar então N, que é o antecessor de N. N menos 1. Quem é o antecessor de N menos 1? N menos 2. Vamos parar aqui, porque no denominador nós temos também um N menos 2. Ó, beleza? Vou simplificar agora isso aqui, ó. Vamos simplificar, ó. Olha só, vai ficar o que ali? N vezes N menos 1. Aí você pode manter dessa forma ou fazer a multiplicação se for conveniente. Às vezes é conveniente a gente fazer a multiplicação aqui, ó. Então, eu vou fazer, aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vamos fazer n vezes n dá n ao quadrado, menos n vezes 1 dá menos n. Olha, essa é a nossa expressão final. Beleza? E aqui, n menos 3 fatorial sobre n menos 4 fatorial. Quem é maior ali é o n menos 3. Você só está diminuindo 3. Então, eu vou decompor ali. Vou fazer assim, ó. N menos 3 vezes N menos 4 fatorial sobre N menos 4 fatorial. E aí, nós poderemos simplificar o N menos 4 fatorial com N menos 4 aqui. Nossa expressão, na forma mais simples, será N menos 3. Então, a gente viu aí essas observações nas simplificações aí. Tranquilo? Matematicou? Vamos aqui para... Isso aí também eram simplificações. Vamos aplicar isso agora em equações. Como
em equações. Vejam só. Uma equação ela vai trazer uma parte, assim como tinha na expressão, ó, essa parte aqui, a gente pode imaginar sem a igualdade, ficaria uma expressão. Só que com a igualdade se transformou em uma equação. De maneira bem simples, nós vamos aplicar a simplificação, primeiro na parte fatorial, e depois resolver a equação. Veja só. N mais 1 fatorial eu vou decompor para obter a sua forma mais simples ali. Então vai ficar N mais 1 vezes N. Eu estou diminuindo de 1 em 1. Então N mais 1, N, o próximo, o antecessor é N menos 1. N menos 1 fatorial. Beleza, cheguei no que está igual ao denominador. Então N menos 1 também iguala a 12. Ó. O que é que nós vamos fazer agora? Olha só. Nós vamos simplificar o N menos 1. E com isso, essa parte do fatorial vai desaparecer. A gente não vai ter mais o fatorial. Lembra que agora há pouco eu falei que no final, se for conveniente, você faz a multiplicação, aplica a distributiva? É o que a gente vai ter que fazer aqui. Ó, aplicar a distributiva. N vezes N ao quadrado, mais N vezes 1 é N, igual a 12. A gente teve que aplicar a distributiva porque nosso objetivo é resolver a equação. E a gente vai ter que resolver agora. Já dá para perceber que é uma equação do segundo grau. Ela ainda não está na sua forma reduzida, organizada ali. Eu tenho que passar esse 12 para o primeiro membro. Ó. Então vai ficar N ao quadrado mais N menos 12 igual a 0. E como ela é completa, do segundo grau completa, nós podemos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer isso aí? Então vem aqui, vamos lembrar aqui que primeiro a gente tem que achar o valor de delta, né? E delta, para quem não se lembra, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Deixa eu apagar aquele 2 ali do quadrado. O professor deu uma embolada ali e ele ficou ilegível, irreconhecível. Então vamos fazer aqui ao quadrado. Melhorou. Então delta é igual a b ao quadrado. O b da gente ali, o delta também está feio, professor. Não faça isso, professor. O b da gente aqui é 1. Então 1 ao quadrado menos 4. O a também é 1 vezes c, que é menos 12. Ó, delta é igual a 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes menos 12 dá mais 48. Delta é igual a 49. Vamos encontrar o valor ou valores de n. N é igual. Lembra da fórmula de Bhaskara agora. Menos b de mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, menos b é 1, mais ou menos raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes a, que é 1. N é igual a menos 1, mais ou menos 7, dividido por 2. N, vamos ter duas soluções possíveis. N1 é menos 1, mais 7. Menos 1 mais 7 dá 6, dividido por 2 dá 3. E o N2, eu vou fazer o N2 aqui, ó. Aqui embaixo acho que ainda dá, N2. Menos 1, menos 7, dividido por 2. Menos 1 menos 7 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Importante a gente lembrar da definição de fatorial, onde diz que o n deve ser um número natural. Então, dessa forma, o menos 4 ele não serve para nós, pois menos 4 não é um número natural. Nossa solução nessa equação, então, ó, é o número 3. Beleza aí, pessoal? Então, era isso. A gente teve, então, a definição de fatorial. Vimos como desmembrar, como operar valores na forma de fatorial, fazer a simplificação e
que ele também pode aparecer em forma de equações. Veremos nas próximas aulas aplicações de fatorial em outros métodos da análise combinatória. Beleza? Eu espero vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, se matematicou, deixe seu like aí nesse vídeo e até a próxima aula. Abraço.